Eu estou aqui com Agildo Monteiro Cavalcante, escritor de mais de 20 livros. Ele está lançando aqui agora esse livro, O Amor do Fantasma, mas o que é interessante é que ele escreveu sobre o fenômeno que acontecia aí na Ilha de Colares, né? O fenômeno chupa-chupa, aquelas luzes. Inclusive tem esse aqui, é o primeiro livro, né? Primeiro livro. Conta pra gente o que a gente tem de conteúdo nesse livro aqui. São os casos das pessoas que vivenciaram essas experiências lá? Parte é literatura e parte, o início do livro é exatamente a pesquisa de lá, do OVNI, etc. Naquela época que foi 1977, né? 77. 77. Tem algum caso assim interessante da região que você poderia contar pra gente, que você lembra? Todos os casos são interessantes. Há um aspecto, por exemplo, dos OVNIs que jogavam raios, assassinos matando pessoas, matou muita gente e aleijou. Prova, ainda tem testemunha, ainda tem pessoas vivas que foram afetadas pelos raios, vivendo em Colares. Por exemplo, o tenente Neuto. Para mostrar a realidade dos fatos. Esse está vivo lá ainda, Esse está vivo, que foi atingido pelo que ele designou de chupa-chupa. Tem um caso que a gente estava aqui nos bastidores conversando, que o senhor falou de um cachorro que foi atingido por um raio. Quando que aconteceu isso? Foi também nesse agrupamento de 77, que eles visitaram toda a Amazônia, mas centralizaram em Colares. E isso aí aconteceu exatamente em Mosqueiro. Na ilha de Mosqueiro, que é, de certa maneira, se você se colocar em Colares e olhar, você vê o acender das luzes de Mosqueiro. Então, havia uma cachorrinha lá, que era criada com muito amor e tal, e quando ela viu os extraterrestres, ela começou a latir. Eles não gostaram, ou não conheceu, ou no planeta de onde eles vieram, se porventura vieram de algum planeta, quando ouviram a cachorra latir, jogaram raios nela e ela não morreu. Ela não latiu mais. Ficou muda. Ficou muda. Inclusive, nesse livrinho aqui... Não, esse livrinho não. O que seria isso? Esse aqui é um infanto juvenil. Um infanto juvenil. Ele traz aqui um desenho para colorir, né? Colorir. Olha só. Que é exatamente a cachorra. Chamada Vitória. Vitória. Você já sabe o nome, né? Tudo bem. Então a Vitória recebeu todos os raios. E essa cachorrinha, será que é viva ainda hoje ou não? Ou já faleceu? Não, porque o cachorro ele tem uma perspectiva de vida curta. Evidentemente já morreu, né? Já morreu, né? Provavelmente. Esse outro livro aqui, ó, que a gente está vendo, Ilha de Colares na Amazônia, Fenômeno Prato Voador. O que a gente tem de interessante nesse livro? Esse aqui foi o início. Tal como o Rebiço começou pelos raios assassinos, eu comecei exatamente por aqui, depois de uma longa pesquisa. Quando foi realizado o primeiro congresso ufológico em Colares, aí esse livro já tinha muito pouco, e então nós saímos com a segunda edição dele. Entendi. Mais trabalhada, com retoque mais moderno, etc. Então isso aqui já é a reformulação, a segunda edição deste livro aqui. Isso. Entendi. E aqui também tem casos de pessoas que viram esses fenômenos. Tem a atuação, por exemplo, dos militares da aeronáutica, você comenta isso? Sim, porque o que distinguiu muito essa situação de Colares, de extraterrestre, da Operação Prato, é que a aeronáutica foi para lá, através do capitão Holanda. De onde ela saiu? Aonde o senhor estava lá. Ela saiu daquela praça, Bom Jesus Navegante, ele saiu
com um barqueiro que ainda está vivo lá. Ele saiu para o farol. O Collard tem um farol, ele saiu para os avistamentos do farol. Fizeram 500 filmes e ninguém assistiu um filme. Foi matéria confiscada. Então eles filmaram essas luzes lá. Filmaram. E tinha muito militar naquela época lá, porque eu cheguei a falar com o Paulo Edson, meu xará, né? Sim. E ele comentou que eles davam inclusive água para os militares, que eles ficavam acampados ali na frente, na praia, né? Bem na beira-mar, tinha uma espécie de grama, né? Verdinha ali, eles acampavam as barracas ali. Isso é fato? Sim. Isso é fato. E aonde que eles faziam assim as pesquisas? Aonde que eles filmavam? Que praias que eram mais procuradas? Sobretudo do farol. A partir do farol ele fazia os filmes dele. Uhum. Mas a ilha como um todo era matéria de pesquisa. Uhum. Era o laboratório deles. Uhum. O senhor sabe se eles chegaram aí, por exemplo, para o Machadinho, para Bacuri? Foi o Machadinho. O Machadinho passou a ser, que é uma belíssima praia, muito grande, muito bonita, passou a ser uma presença constante de extraterrestre. Uhum. Ali aparecia bastante. Muito. Tem algum caso, além de luzes, que foi visto algum tipo de ser ali em Colares? Nesse livro aqui, por exemplo, esse livro termina com 4 testemunhas de gente que viveu lá, que contataram e que dão depoimento lá. A primeira testemunha é um cidadão chamado Prego ou Preguinho, de apelido, e eu perguntei, escuta, e para onde foram as naves? Por que isso? Prego ou Preguinho. E aqui eu dou o desenho dele, a fotografia dele. Para onde eles foram? Eles foram para cá. Tá? A partir da ilha, sempre na ilha. Tá? Então, mas tem assim pessoas que chegaram a ver seres lá na região? Ele vai dizer aí... Ele disse que viu. Diz aí que ele viu. Ele viu, o tripulante. Ele viu o tripulante. Então, assim, tinha, além dos casos de aparição de luzes, havia também casos que, vez ou outra, aparecia algum tripulante. Ele viu, mas nunca desceram e nunca houve abdução. Entendi. Tá? E não houve abdução. E nem também há aquele registro que é muito comum, depois de algum tempo, de círculo na área rural. Marca de pouso, né? Aquilo não há. Não existiu. Não houve abdução também. Tá? E caso assim, por exemplo, de pescadores que tenham visto o objeto entrar e sair de dentro do mar, isso tem? Tem sim, porque, veja bem, a partir do momento que a aeronáutica é solicitado que tome interferência, o prefeito de Colares foi lá na aeronáutica e disse o seguinte: olha, a Colares vive de pesca e de roça. Os pescadores não estão mais querendo ir para o mar pescar. Colares teve uma dificuldade, inclusive, de alimentação. Por quê? Porque as naves caem junto dos barcos dele. Ele fica aterrorizado. Então tem que alguém tomar partido isso. Tem conhecimento, interferência. Tá? E hoje em dia, o senhor que mora aqui em Belém e também mora em Colares. Lá existe algum relato mais recente da aparição dessas luzes ou foi só naquela época? Não, a distinção de longa pesquisa que eu faço sobre isso, que eu acho importante, é o seguinte, é que o que eles faziam na época, em 77? Eles jogavam o raio assassino. Tá? Pegava num rapaz ali, ele tinha lá as consequências dele. Hoje, eles continuam aparecendo. As pessoas veem. Mas eles não jogam mais o raio assassino. Não joga mais. Não joga. Só aparece sobrevoando lá a região. Em razão disso, o que eu pensei? Então, eles jogavam o raio assassino para colher o sangue
É lugar comum a população dizer, ali vem procurar tirar sangue para verificar. Então, eu estive no Hemopa, verificar como é que se tira sangue e tal, né? E para fazer uma pesquisa. Se realmente não há certeza, se eles tiravam sangue para fazer pesquisa, qualquer coisa, hoje já não me interessa mais que ele deve ter essa realidade em laboratório para fazer o uso que eles acharem conveniente. Entendi. E o senhor, assim, alguma vez em Colares chegou a observar esse tipo de fenômeno? Você já viu alguma coisa? Ah, então conta pra gente. A nave passando. Viu a nave passando? E foi isso em que ano? Eu tenho de Colares uma média de 30 anos. 30 anos lá, então, mas quando o senhor viu, foi em que época? Eu acho que antes da pandemia. Antes da pandemia. A pandemia como que isolou todos esses fatos, né? Aí o senhor estava lá em Colares, foi de noite? Antes da pandemia. Antes da pandemia. E o senhor viu no céu? Todo mundo viu. Ah, todo mundo viu. O pessoal que estava bebendo lá no bar, todo mundo se levantou e disse, eu vi uma mulher gritando assim, agora eu vi, agora eu posso dizer que vi e tal. E o senhor também viu. Que cor que era essa luz? Não, eu gosto de testemunha, porque eu sou advogado militante também, né? Então é o seguinte, eu pergunto à testemunha, qual era a cor dele? Está aqui no livro, o livro está respondendo aqui, né? Ele diz que era uma cor prateada. Prateado. Prateada. Tá? Isso aí é uma resposta da testemunha. Eu não gostaria de dar essa resposta. Eles dão aqui. Geralmente o senhor entrevista as pessoas e aí elas falam, o senhor registra. Eu registro e convivo como se fosse uma matéria literária, como se fosse uma pesquisa para um livro, e eu continuo fazendo essa pesquisa. Agora, Colares é uma cidade que mantém as características do passado. Por exemplo, ponte, agora que está havendo uma tentativa de fazer uma ponte. Antigamente... que tem a balsa ali, né? Isso, é uma balsa. É uma balsa. Poderia ter uma ponte até curto, né? O rio é estreito. Se o senhor me der o prazer de ler esses livros, você vai ver, por exemplo, muitas vezes eu me coloquei ali na ponta da balsa, tanto de um lado ou de outro, por exemplo, 18 horas. Os urubus vão dormir na Penhalonga, eles atravessam e vão dormir. É curto, o rio Guarapé-Miri é pequeno, não é largo, então eles vão dormir. Então eu pesquisei, por exemplo, acabei de dizer, o município perto, que já é Vigia, perguntando se a nave apareceu aqui, o chupa-chupa nunca veio, mesmo em 77. Tá? Daí eu vejo uma precisão dele, científica, que eles jogavam os raios exatamente numa área só que circundava a ilha, porque senão a Penhalonga é vizinho dele. Se fosse aleatório, ele jogava os raios e atingia a Penhalonga, não atingiu. Ficou concentrado em Colares. Agora, na sua visão, o que atraiu esses objetos, esses tripulantes dos objetos para Colares especificamente? O que tem em Colares que talvez tenha chamado essa atenção? Eu já pesquisei isso durante muito tempo e continuo pesquisando. As perguntas são as mais variadas, as mais díspares possíveis são as respostas. Né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Alguma coisa. Uma ilha está embaixo de uma mina de prata, alguém já me disse. Um professor pesquisando, eu me aproximei dele e tal, fiz a mesma pergunta. Ele disse, porque o final do Triângulo da Bermuda é aqui. E papá, e Triângulo da Bermuda, cientificamente, ele não existe. Não é?
Por aí vai. Então... Tem muita lenda também, né? Lenda ligada, resposta ligada à lenda. Saber o que efetivamente atrair a atenção desses seres para Colares, não dá para saber, então. Não. Agora, o importante é que o capitão da aeronáutica fez declarações e contatou com extraterrestres, falou com ele, viu eles descerem. Eles desceram numa luz. Mas é ele que está dizendo isso. Né? E eu acho que isso aí é que mexe com o mundo inteiro. Quer dizer, não foi alguém particular, né, que foi lá, foi a aeronáutica, como membro das Forças Armadas que foi lá, e um capitão, que ele acaba morrendo no Rio, tá? No Rio de Janeiro. Já coronel, dizem que ele se suicidou. Outros acham que não suicidou, né? Essa é uma lenda que vem muito antes da Inconfidência Mineira. Tá? O senhor acha o quê? Que ele se suicidou ou suicidaram-no? Eu não tenho convicção. Não tem convicção a respeito disso. Né? Da mesma maneira que o Juscelino morreu ou mataram, mesmo na Inconfidência Nacional, o Cláudio Manuel da Costa, mataram ou ele se enforcou, foi enforcado. É uma lenda que perdura, é um questionamento que perdura a história toda. Seu Agildo, é muito interessante tudo isso que o senhor contou para a gente, vai agregar com certeza no trabalho que a gente está fazendo, essa revista também especial sobre a Operação Prato. É bom a gente saber sobre os livros que você tem escrito, né? Como que as pessoas podem fazer para adquirir esses livros? Olha, nós estamos caminhando para a internet, mas no Sebo Livraria ele consegue adquirir. E no dia 22 de julho eu estou lançando esse livro, outro aqui, O Amor do Fantasma. O Amor do Fantasma. Além desse Amor do Fantasma, ele pode adquirir todo o livro sobre o material dos extraterrestres que estão lá na livraria. Sobre Colares também. Colares. Então a gente queria agradecer muito, tá, esses conhecimentos que o senhor agregou aqui para nós, né? Muito obrigado, Agildo. Assim que eu voltar a Colares, se você estiver lá na livraria, eu vou lá para te dar um abraço, para a gente conversar um pouquinho mais. Foi muito interessante. E eu queria passar para você aqui a nossa revista, que é a revista OVNI Pesquisa. Essa é de maio? Essa daqui é a número 14, que traz sobre uma invasão de OVNIs que está acontecendo no Brasil. Vários estados que foram sobrevoados, muitas pessoas vendo essas luzes, objetos de dia também. Então parece que alguma onda, como aconteceu lá na Operação Prato, está se processando. Agora, há um aspecto interessante. Eu tive duas vezes em Varginha. Varginha aconteceu um fato isolado. Colares é uma permanência de quase 4 meses de perseguição, do povo apreensivo, batendo panela, lata, para conseguir dormir, que havia uma invasão dele. Eu estou tomando a sua palavra, por exemplo. Havia uma invasão dele na ilha. Então, o que o povo fazia? O prefeito comprava foguete e jogava para espantar fogos de artifício, né? De artifício e muitas latas para bater lata, para espantar as luzes. Né? Então, se a gente for ver em termos de quantidade de luzes, de pessoas atacadas, tudo isso, Colares teria muito mais importância do que Varginha. Exato, muita importância. Né? Essa é a conclusão que a gente chega. Né? E mais ainda, ainda um aspecto aí. Por exemplo, você chega em Varginha, a prefeitura explora tudo. Hoje, em Colares, você viu, não tem uma praça de extraterrestre. Tá? Eu estou lutando para que haja uma praça tal, porque eu fui, inclusive, advogado de Colares. Né? E que Colares tivesse uma praça de extraterrestre, não tem um museu.
né? Eu tentei muito e consegui peça e dou de graça para a prefeitura, já disse para a secretária, para a gente constituir um museu. Né? Para fazer uma espécie de ufuturismo lá na cidade de Colares. Na cidade de Colares. Eu queria só espicaçar ainda mais o senhor, na sua mente, para dizer o seguinte. O grande avistamento foi o farol de Colares. Nós temos 16 faróis na Amazônia, um deles é em Colares. Aí não é farol, é farolete e tal, vamos evitar essa discussão. Tudo bem. Então é o seguinte, você queria ter um barco, pessoa que, eu quero ver o farol. Né? O farol tem uma característica interessante que eu estou pesquisando, escrevendo, só tem uma árvore, só deu um tipo de árvore lá que produz um fruto que lembra um cupuaçu, mas não é cupuaçu. Né? Então, alguém teria que ir lá de barco, fazer um turismo disso. Não há. Em Colares não há. Não tem um roteiro ufológico, nada disso? Roteiro ufológico, nem pista, né? Também não tem, não. Tá? Mais uma vez, seu Agildo, agradeço aí pela entrevista, né? E estamos juntos, vamos continuar pesquisando e trabalhando para divulgar as coisas e os mistérios de Colares.